Olá para você de Indaiatuba região que sintoniza o canal 26 UHF. Papo Livre está no ar para você que não está aqui na região, mas acompanha a nossa programação pela Rede Mundial de Computadores no www.tvindaiá.com.br. Todo dia é dia, toda hora é hora de assistir o nosso Papo Livre. Corintianos, saiam da sala. São Paulinos, vão tomar um café. Quem vai conversar comigo agora é o Marcelo Pacello da Silveira. Ele que é químico, certo? Mas é um apaixonado por futebol e mais do que nunca apaixonado pelo glorioso Palestra Itália. Tanto que escreveu um livro, O Exorcismo, de 1993, que é uma autobiografia onde ele faz um paralelo com o Palmeiras, o glorioso Palmeiras. Ele é paulistano e desde menino desenvolveu esse amor pelo Palmeiras que herdou do pai. Marcelo, prazer recebê-lo aqui. Prazer duplamente prazeroso por ser palmeirense e por você estar aqui conosco. Prazer é meu. Falar de Palmeiras nunca é demais. E falar um pouco do livro que contribuiu um pouquinho com a nossa realidade aí da época do passado. É um prazer deixar isso escrito aí para o pessoal querer conhecer um pouquinho. O ano que o Palmeiras saiu da fila. Conta para nós essa história, como é que veio a ideia do livro? Bom, a ideia surgiu quando o Palmeiras ia completar 20 anos, né? Que foi em 2013. Eu tive a ideia de escrever alguma coisa que marcasse esses 20 anos, porque foi o período que eu mais vivi no estádio. Eu fui ver o Palmeiras ser campeão exatamente no dia 12 de junho de 93. Então, na tela lá tinha 24 anos, então foram aí muito tempo só sofrendo. E era um momento de eu deixar marcada a minha homenagem, porque foi um período que marcou muito a minha vida, e não só a minha, como todos que nasceram ali entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70, que praticamente só viveram a história passada e contada pelos nossos pais. E sofremos nas arquibancadas do estádio aí, né? E aí me conta uma coisa, como é que veio a ideia do livro? O que você pensou para escrever o livro? O que me inspirou, na verdade, foi um livro chamado Fever Pitch, que chama Febre de Jogo, do Nick Hornby, que é um escritor inglês. Ele escreveu esse livro sobre a história dele acompanhando o Arsenal, que era um time que também ficou muito tempo sem ganhar o campeonato inglês. Entendi. E foi muito interessante o livro, porque eu estava lendo o livro por curiosidade e já tinha a ideia de escrever. Depois que eu li o livro, eu falei, poxa, é por aqui. O livro é por aqui porque ele conta muito a história do hooliganismo, que ele foi uma espécie de hooligan, vivenciou muita coisa no estádio que não aconteceu tragédia, mas poderia ter acontecido, como aquelas que nós vimos acontecer na Inglaterra. Então ali foi o norte que eu tive para realmente colocar em prática a minha ideia. Bacana. Agora, me diz uma coisa, a sua profissão é químico, você é formado em química e agora você está fazendo mestrado na área de como é que chama? De esporte? Gestão do esporte. Gestão do esporte na Universidade 9 de Julho. Sim. Como é que é isso? Onde está a química nessa história aí? Eu acho que a química está em todo lugar, né? Acho que talvez as fórmulas se alteraram durante o passar dos anos e acabou combinando de uma outra forma agora para eu mudar o meu futuro em termos de profissão. Na verdade, assim, eu tenho uma história interessante. Eu acho que até está no livro, não me lembro. Eu queria fazer jornalismo esportivo na época de vestibular, quando eu estava com 18 anos, e para trabalhar com esporte já. Mas na época já estava na química e o meu tio Mário, falo muito dele no livro, ele fala, Marcelo, você pode ser um químico, pode ser um jornalista. Mas um jornalista não pode ser químico. Então eu falei, vou começar pela química, que eu já estava encaminhado. Mas aí aquela questão latente lá dentro, com 40 e poucos anos, a gente começa a questionar algumas coisas na vida e aquilo veio. E aí falei, o esporte, eu quero colocar um pé no esporte e querer também contribuir com algumas mudanças que, graças a Deus, parece que começam a acontecer aí de cima para baixo. E a gente quer colaborar com isso, né? Então, fala para mim uma coisa, qual é o comportamento, o tema do mestrado dele
O comportamento do consumidor esportivo, um estudo sobre os fatores que influenciam o comportamento do público, o comparecimento do público aos estádios brasileiros. Fala para nós como é que você então avalia, qual é esse estudo que você faz do comportamento do público? Esse é um trabalho que está em andamento. Agora eu acabei de ser qualificado há uma semana, então a pesquisa vai ser colocada aí online em breve, juntamente com a elaboração que eu estou fazendo. A ideia é interna. Na verdade, nós estamos tentando entender o que passa dentro da cabeça do consumidor para ele sair de casa e ir ao estádio. Então Principalmente com um jogo que começa 10 horas da noite e ele tem que trabalhar no dia seguinte. Então nós estamos pensando mais no quesito interno. Não são fatores externos como horário, dia de jogo, estádio. É mais a questão de... O que me motiva a ir ao estádio? É a questão de envolvimento, identificação, lealdade, satisfação e motivação do consumidor para ir ao estádio. Essa é a linha de raciocínio que nós estamos querendo chegar e tentar, através de algumas pesquisas, né, de campo, criar alguns modelos para identificar quais são os fatores que mais afetam para ele tomar a decisão de ir ao estádio. Então, essa é a ideia que a gente vai pesquisar e provavelmente até o final do ano deve ter o trabalho pronto. Para você chegar nesse título aqui, você teve um start. Da onde você tirou essa ideia? Da onde você começou a amadurecer esse conceito? A ideia surgiu porque aqui no Brasil, praticamente hoje, os times de futebol têm como principal fonte de receita a televisão. E estão acomodados com a televisão como principal fonte de receita. E quando você compara o percentual de bilheteria dos 20 principais clubes da Europa com os 20 principais clubes do Brasil, você tem praticamente o dobro de faturamento. Aqui no Brasil é em torno de 11% do faturamento de bilheteria e lá na Europa é 20%. Então você teria potencialmente muito mais a chance de dobrar o faturamento com bilheteria, que é uma receita pouco explorada. Um dos quesitos, como você falou, é horário, mas tem outros fatores que têm a ver com o consumidor, porque na Europa você tem vários jogos que o time está em último lugar, está nevando e o estádio está cheio. Então a pessoa não vai lá só porque o time está em primeiro lugar ou porque está sol e porque passa na TV. Ela vai por outros motivos. Além de... Porque se você pensar que só quem ganha vai levar público ao estádio, só vai ter 2 times com público no estádio e os outros 18. A ideia é como todos os clubes podem gerar mais receita de bilheteria. Inclusive você tem um artigo sobre a importância da adoção do sócio-torcedor como fonte estratégica de receita do clube. Exato. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua tese. Esse é um artigo que eu fiz com o meu orientador, o Marcos Vinícius Cardoso. A gente quis investigar um pouquinho em termos de inovação no esporte, quanto o sócio-torcedor tem no quesito inovação em termos de medidas administrativas. E nós conseguimos detectar, através de um gráfico, que é muito mais fácil de ilustrar, que o plano sócio-torcedor, ele não oscila em termos de receita em comparação à bilheteria. Então você pega equipes que quando estão bem, você tem picos de bilheteria. E quando está mal, você tem queda de bilheteria. Enquanto o plano sócio-torcedor ele é um crescente ano a ano. Ele não acompanha essa oscilação. Então deu para se comprovar que quando você trabalha o plano sócio-torcedor de uma forma mais ampla do que apenas bilheteria, você consegue manter uma receita constante e crescente. E aí a ideia vem a calhar com a questão de bilheteria, quanto as duas possam ser constantes e crescentes. O São Paulo, me parece que eu vejo sempre o São Paulo, não sei, não acompanho o futebol com essa intensidade que você e outras pessoas com certeza acompanham, mas eu observo que o São Paulo tem uma campanha muito forte dos sócio-torcedores, inclusive faz vários jogos com a camiseta, seja sócio-torcedor e tudo mais. Eu não sei se os outros times fazem a mesma coisa. O São Paulo eu acho que ele está fazendo uma campanha, mas na prática não consegue o resultado. Tanto é que não é um clube que tem hoje um grande número de sócios-torcedores comparado com os principais do Brasil. Quem seriam? Os principais hoje, o Palmeiras é o número 1. Depois da campanha do Avante, muito bem feita, juntamente com o estádio, todo o projeto que a diretoria atual aí vendeu, e a impressão que eu até perguntei para alguns torcedores no estádio aí no último domingo,
Por que tá todo mundo vindo? E uma coisa que eu gostei de ouvir é pela causa. Então o torcedor comprou a causa. Entendi. Então, Palmeiras número 1, Internacional número 2 e o Corinthians hoje é o número 3. Então o São Paulo, percebendo que existe uma fonte, está forçando assim campanhas para conseguir chegar lá perto. E o São Paulo, em tese, hoje, quem deveriam ser os maiores? Corinthians número 1, não, Flamengo número 1, Corinthians número 2, São Paulo número 3. Pela pesquisa Ibope, que sai, né, que a gente pode considerar que é mensurável, a gente pode, muitos questionam se são verdadeiros ou não, mas o que é mensurável é Corinthians, Flamengo 1, Corinthians e São Paulo. Então a minha percepção estava equivocada, porque na verdade me parece que o São Paulo está correndo atrás do prejuízo. Tá atrás. Viu, Zé Paulo? Está correndo atrás do prejuízo. Depois você não me alugue, não. O Palmeiras está aqui, ó, número 1. Tá bom. Vou aguentar uma gozação por causa dessa observação, mas tudo bem. Deixa para lá. Estou conversando aqui com o Marcelo Pacello da Silveira. O Marcelo é autor do livro O Exorcismo, de 1993. É uma autobiografia em que ele faz um paralelo com a trajetória do Palmeiras. E eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto e a gente vai falar mais sobre essa questão da arrecadação dos times e tudo mais. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com mais um Papo Livre e também aqui falando sobre o Palmeiras, falando sobre futebol, que é um assunto que eu acho que quase ninguém gosta. Pode não gostar do primeiro, mas o segundo com certeza todo mundo gosta, né? E o Marcelo Pacello da Silveira, ele é paulistano, está aqui conosco hoje falando sobre o seu livro O Exorcismo, de 1993, uma autobiografia que faz um paralelo com a trajetória do Palmeiras nos últimos 20 anos. E sobre também o assunto futebol, que ele é um apaixonado, o Marcelo escreveu um artigo muito interessante, a importância da adoção do sócio-torcedor como estratégia de inovação para aumentar as receitas dos clubes de futebol no Brasil. Agora chegou num ponto que eu quero perguntar para você o seguinte: como é que funciona, como é que você entende um país onde nós temos um esporte rico, vamos dizer assim, eu quero, para ser polido, uma entidade com direção duvidosa e os clubes quebrando. Nós tivemos aqui o caso do Guarani, perdeu o estádio. Como é que você avalia esse quadro? Eu considero o seguinte, na minha opinião, é uma questão cultural. Nós, brasileiros, geralmente temos uma visão muito mais... Uma coisa de feudo mesmo. Cada um para si, enquanto você pega países como Europa, Estados Unidos, que procuram dividir mais o bolo para todo mundo ficar mais forte. Tem o lado do socialismo na Europa e aqui é o contrário. Você vê desde a época que acabou a escravatura no país, você vê cada um para si. Então, você tem hoje pessoas que querem ter o poder pelo poder e para isso, quanto mais dinheiro ele tem esse poder na mão e deixa as migalhas para os demais. Então, para mim, começa nessa inversão de valores. E quando você pega na Europa, clubes fortes, juntamente com entidade forte, aqui você tem, não só no futebol, o vôlei, o basquete, todos os esportes, federações fortes e clubes falidos. É bem isso. Eu acho que tem um ponto muito forte em cima disso, que pesa nessa situação atual do esporte no Brasil e até na sociedade brasileira. Como é que você está avaliando, por exemplo, esse escândalo da FIFA, o Fifão? Quer dizer, um amigo meu essa semana falou para mim, pô, Jair, estou preocupado, meu negócio está indo mal. Eu falei, olha, você tem negócio com a Petrobras? Ele falou, não. Faz negócio com o Fernandinho Beiramar? Meu Deus me livre. Eu falei assim, tem negócio com a FIFA? Ele falou, não. Eu falei, então você está muito mal mesmo, companheiro. Porque pelo que eu estou vendo aqui, a FIFA, o pau comeu feio lá, e lá, diferente do que acontece nesse país aqui em muitos casos, o cara vai em cana, não tem conversa. Aqui no Brasil, meia dúzia foi preso para dar uma satisfação para a sociedade, mas tem muito urubu voando alto aí que não vão pegar. Agora eu pergunto para você, como é que você avalia essa questão da FIFA, por exemplo, onde os grandes cartolas do mundo estão aí caindo por conta de corrupção? Eu vejo da seguinte forma, Jair. Para mim, a questão de patrocinadores acabou pesando aí.
ficou muito claro que os grandes patrocinadores da Copa do Mundo perceberam que não querem mais associar as suas marcas com um produto que está com uma imagem muito negativa. E a hora que provavelmente devem ter chegado ali e disseram, desse jeito nós não vamos continuar. Não brincamos mais. Eu acho que vai haver uma mudança de pessoas por enquanto. Quão profundo vai ser essa mudança? Vamos aguardar, porque o Blatter não renunciou e foi embora. O Blatter renunciou, mas vai ficar 6 meses. 6 meses. É tempo suficiente para ele articular uma nova estrutura para se manter essa mesma... esse status quo aí. Status quo. Vamos ver só no futuro. Mas, como nós falamos agora há pouco, futebol é uma das poucas ditaduras que eu considero no mundo ainda, em termos da sua forma de gerir, não tem oposição, quase. Não. Então, assim, vai começar do zero. Tem gente com esse poder, então eu acho... Assim, difícil. O mais importante foi descoberto e foi colocado a público problemas gravíssimos. E a gente espera que isso tenha consequências positivas para o futebol mundial e que respingue no Brasil também. Principalmente. Porque a gente vê que aqui a estrutura é a mesma e a gente espera que isso seja também investigado aprofundadamente e que as pessoas responsáveis sejam punidas. Eu vejo, por exemplo, o Romário, que tem uma história no futebol e virou senador, fez jus à votação que teve, e ele sempre foi uma voz sozinha no universo do futebol, falando das maracutaias na CBF, das maracutaias na FIFA, e nunca ninguém deu muita bola para a torcida. Agora estourou esse escândalo, ele está surfando, ele está com o Oscar na mão, né? E aí eu imagino que agora seja a hora de dar uma mexida e lavar essa roupa suja. Eu sei que é difícil você ser uma voz dissonante no meio da multidão. Isso serve para a própria imprensa também. Até no nosso grupo de mestrado lá, nós discutimos essa questão do Corinthians, que agora também está tudo ruim. E aí um dos colegas comentou, se eu estivesse ganhando, não falariam isso. Infelizmente ele está certo. Eu acho que existe aí um pouco de uma questão de todo mundo querer seguir na mesma onda. Ninguém vai ser uma voz dissonante se está o resultado está bonito. E no caso da CBF, no caso de clube de futebol, tem muita gente da imprensa que, na minha opinião, poderia ser muito mais crítico, ou então os críticos são vistos como ranzinzas ou antes. E, na verdade, para mim... Você sabe quando a pessoa está sendo antiética na crítica ou está sendo coerente. Porque ficou claro, tanto na CBF quanto na FIFA, e no Corinthians agora um pouco está surgindo também, existiam indícios para isso tudo. Só que resultados mascaravam. E a gente, acho que tem esse problema, acho que ser humano muitas vezes tem esse problema de que tá tudo bem, aparentemente, então o resto deixa rolar. Time que tá ganhando não se mexe, aquela história. E como é que você avalia essa questão do Palmeiras, por exemplo, que veio fazendo uma campanha horrível, até caiu o técnico, e aí é culpa de não sei quem, e não se resolvia o problema, ele chegou à iminência de cair, ser rebaixado. Isso também não passa pela politicagem de bastidor? Como é que é? Eu sei que é um palmeirense. Eu convivo no clube, eu tenho, fiz parte por muito tempo de um grupo político que até na época apoiou a eleição do Paulo Nobre. A gente considera que o que foi feito não é uma questão fácil. Palmeiras também existe um status quo que já vem de anos, que tem eminências internas que não se consegue tirar. Não larga o osso. E o Paulo Nobre, por uma questão que muitos foram contrários, e a gente entende que às vezes a política faz parte, ele convive com esse grupo sem confrontá-lo, porque se for confrontar, a impressão que dá é que iria ter problemas. Então ele consegue conviver com esses grupos de uma forma amistosa e ele consegue com isso inserir algumas ideias. Paulo Nobre não é salvador, ninguém é salvador de clube algum. Eu acho que as ideias estão ali e o que mais a gente gosta de ver é que tem ideias sendo colocadas em prática. Os 2 primeiros anos ele pegou uma terra arrasada, uma gestão, foi a pior gestão do Palmeiras, foi a gestão anterior do Arnaldo Tironi. O Paulo correu risco sério, sim, de ser criticado ao máximo se o Palmeiras fosse rebaixado, mas a gente sabia que existiam coisas que podiam melhorar. E a questão financeira
e equilíbrio das receitas e despesas começam agora a surgir como resultado positivo. A arena, sócio-torcedor, e tudo começa a gerar uma outra percepção, né? E a torcida comprou a causa, como do Avante lá que você contou. Exato. Mas o que você me diz? Qual é a perspectiva do Palmeiras agora? O que você me diz daqui para frente? A questão resultado é muito forte no Brasil. O Cruzeiro ontem demitiu um treinador bicampeão brasileiro, surpreendentemente para muitos, para mim também. Eu acho que o resultado pesa muito. Você manter uma filosofia de trabalho estando certa, sem ter o resultado de campo, tem que ter muita convicção e muita força para não se deixar levar. Eu acho que tem muito a ver com a cultura também. Exato. Acho que, se eu não me engano, na Inglaterra, como eu disse, eu não sou um fã de futebol, na Inglaterra teve um cara lá que ficou 25 anos como treinador do time. Existe um ponto que talvez possa pesar bastante aí. A gente, como gestor, aí, acredita que poderia ser diferente. Na Europa, os clubes têm donos. Então, existe um dono e o dono não vai sair a cada 2 anos. Eu acho que talvez aqui essa questão do presidente eleito, ele ficar 2 anos ou 3 anos e ou máximo uma reeleição, ele quer fazer tudo aquilo em pouco tempo e devido a baixíssima estrutura para se trabalhar, financeira e outras questões, todo mundo quer resolver muito rápido. Isso acaba gerando essas precipitações. Eu creio sim que se tivesse uma estrutura onde o modelo alemão é o melhor, na minha consideração, onde você tem 51% das ações do clube, 49% de uma SA, você teria um meio termo onde o clube vai ter o poder, mas vai ter um gestor forte junto, uma empresa, né? com alguém lá dentro para gerir o negócio como negócio. E o clube teria mais sucesso e não essa questão que o presidente sai e muda tudo. Eu acho que esse, para mim, é a maior dificuldade no atual momento no Brasil. Eu acho que a questão dos clubes, ela espelha bem a realidade política brasileira, né? Que também é de 4 em 4 anos. O Brasil tem voo de galinha. Sim. A cada 4 anos ele dá uma... e vai, né? Não consegue alçar grandes voos, por quê? Porque a cada 4 anos muda tudo. E aí o sujeito quer fazer eleição, veja a última eleição aí que aconteceu, a dona Dilma disse que estava tudo certo, tudo maravilhoso, no dia seguinte mudou tudo. Quer dizer, a situação ficou preta da noite para o dia? Não. Então, nós estamos uma crise lá fora. Que crise lá fora? O Brasil está numa crise faz tempo, por quê? Pela incompetência administrativa do grupo que está lá. E aí o que aconteceu? Para ganhar a eleição, prometeram mundos e fundos, ficaram mais 4 anos. E aí o que acontece? Cai ministro, sobe ministro, e vira uma bagunça federal, e eu vejo que dentro dos clubes a mentalidade não é muito diferente, então. É um reflexo. Eu acho que, na verdade, nós somos... O futebol é o microcosmo da sociedade brasileira. É o poder pelo poder. E aí, muitos deles, por questão de ego, por vários fatores, não querem largar o osso, né? Como tu costuma dizer. Empresas são assim, em várias organizações, as pessoas... O brasileiro é muito personalista. Eu acho que ninguém tem ideias. Assim, não é que ninguém tem ideias. Até generalizando, não existe filosofia de trabalho, ideias e conceitos. Existem, eu quero estar aqui e aqui eu vou ficar. E o outro que vier vai ser pior que eu. E quem estava antes era pior que eu também. Era pior que eu. Então, assim, tem que ser... É uma coisa de decompor, não, mas tem um termo que me foge agora, depreciar o outro para se valorizar e não dizer, olha, eu posso fazer melhor, não independente de quem foi o outro, entendeu? Ou é o outro e tudo mais. É uma coisa complicada. Marcelo, obrigado pela participação. Dá para fazer mais um programa inteiro aqui batendo papo, como eu disse, o assunto é muito interessante. O livro, aliás, O Exorcismo de 1993, que fala da história do Palmeiras, fazendo um correlato com a vida do próprio Marcelo, pode ser adquirido no Clube de Autores, que é um site que você www.clubedeautores.com.br. E obrigado pela participação. Eu agradeço. Eu acho que falar de futebol, falar de Palmeiras, adoro falar sobre isso. E fico à disposição para uma próxima Por favor, conversa, vem aqui para a gente falar mais, porque assunto é que não falta. Tá joia. Corintianos e São Paulinos podem voltar para a sala. O assunto que não interessa para vocês já terminou. O programa Papo Livre também, eu fico por aqui. Mas a programação da TV Indaiá continua. Continue prestigiando o nosso canal 26 ou pela internet no www.tvindaiá.com.br. A nossa programação em tempo real. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.